Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da série Espírita, tu que vens a esse diminuto canal, mais uma vez, hoje, dia 3 de março de 2024. Nos alegramos por estarmos aqui presentes, estudando, refletindo, buscando uma comunhão maior com os ensinamentos divinos, que tão generosamente nos foi ofertado por essa obra maravilhosa de Allan Kardec, na codificação espírita e nas obras subsequentes de tantos ilustres amigos espirituais como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros amigos espíritos. Como sempre fazemos, abrimos a nossa lição Caminho, Verdade e Vida, e a lição de hoje é a lição número 66, como pedes. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Maravilhosa lição, mais uma vez, Emmanuel nos brindando com uma informação singela da significação das nossas orações, das nossas preces, que possamos nós, então, sempre, irmão, buscarmos condicionarmos os nossos pensamentos na alegria cristã de estarmos vivendo aqui na Terra, as possibilidades de redenção de nossas vidas, dos nossos feitos do passado, e a nossa preparação para o futuro, para o porvir, para que possamos ser alçados à condição de possíveis habitantes no país divino e celestial maior, que será a Terra, planeta de regeneração. Continue, portanto, orando firmemente, mas tenha em mente o conteúdo, ou como diz Emmanuel, a substância de suas preces, porquanto elas formam as imagens. Elas vão materializar as imagens que vão, portanto, delinear as suas formas pensamentos durante todos os 3 minutos e, portanto, condicionar o seu corpo mental àquelas energias psíquicas
atraidores das lastimáveis condições, como diz aqui Emmanuel, de infantilidade, atraindo indesejáveis pensamentos que estão presentes em toda a atmosfera de outras lamentações, de outras infantilidades humanas. Ser, portanto, amigo e amiga, firme na decisão de uma oração convicta, endereçada às tuas necessidades de aprimoramento, e que possam aí encontrar as forças necessárias também para manter-se vivo diante dessas lutas que, antes de mais nada, são educativas para o teu ser. Bem-vindo mais uma vez nesse canal, ao nosso episódio número 53, e que tu possas, dentro das tuas possibilidades, estabelecer aquela conjugação mediúnica aqui conosco, sempre nesse canal, divulgando, pois divulgar esse diminuto canal é divulgar também oportunidades de reflexões e da própria doutrina espírita. Tenha um ótimo dia, que assim seja. Então, irmãos, continuando com o estudo Missionário da Luz, episódio número 53, estudamos o capítulo 12, a reencarnação de Segismundo. E, como fazemos, né? Vamos estudar, na realidade, né? Continuarmos com a parte 1, né? Que é o planejamento. E nesse capítulo, nesse episódio, vamos estudar sobre a modelagem. Como sempre dissemos, né? A obra que nós estudamos é o livro Missionário da Luz, obra psicografada pelo nosso amigo maior Chico Xavier, a quem alçamos a ti nossos preitos de gratidão pelos infortúnios que sofreste aqui na terra, mas que de forma abnegada nos dedicou a tua vida a estabelecer a oportunidade de termos essas obras através de teu sofrimento, através de teu trabalho. Muito obrigado, querido irmão Chico Xavier. E o nosso amigo André Luiz, que foi o nosso mentor, que editou essa obra, publicada em 1943. Na verdade, o capítulo 12, nós precisamos aí, né, fazer essa consideração. É um capítulo que ele fala sobre a preparação, né? Ele explica a André Luiz, então, qual é o processo preparatório para a reencarnação do Segismundo. Portanto, o título original do capítulo, né, é a preparação de experiências. Mas ele apresenta então essa bondosa viagem ao mundo do planejamento reencarnatório, em que André Luiz ele vai aprender diretamente como que é esse processo de planejamento nas esferas celestiais. E nesse episódio vamos ver sobre a modelagem, as impressões sobre o setor de planejamento das reencarnações, né? E tudo como é que se dá, né? Com que materiais se dá o planejamento do corpo que é adequado a cada reencarnação. E no próximo episódio, no episódio final desse capítulo 12, nós vamos ver alguns casos que se apresentaram, né? De modelagem do corpo. Então, no dia marcado, André Luiz, ele é apresentado por Alexandre a um prestimoso instrutor no setor do planejamento das reencarnações. Ele surpreende-se com a magnitude do conjunto arquitetônico. Então ele nos fala, né? Constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento.
como se fosse um grande bairro, né? Movimentado, voltado especificamente para o planejamento das reencarnações. Está lá no Cenário da Luz, na página 148. E a impressão do André Luiz, né, que é muito interessante, muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Está lá na página 149, né? Olha como essa potencial do André Luiz e nos mostrar, né, nos reportar pequenos detalhes, né? Então aqueles pergaminhos, né, era uma espécie de pergaminho, né? Mas eram os rolos em que se apresentavam o que? O plano da reencarnação. O plano do que? Do desenho do nosso corpo. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Então, Alexandre estava explicando lá na página 149, né, que muitas daquelas pessoas que estão lá são que trabalhadores, né, que vão ou reencarnar, tá certo? Interessados em reencarnações próximas, ou também, né, são aqueles buscando intercessão para o planejamento de os seus amados, né? Então, André Luiz se espantava com aquele movimento de pessoas, né, conduzindo aqueles rolos, né? Então, Alexandre explicou para ele o que era aquela movimentação e que aqueles rolos brancos, portanto, como nós já dissemos, né, são chamados mapas orgânicos, elaborados por aqueles irmãos maiores, né, especializados na biologia da existência terrena. E vamos ver adiante, né? Em todos os planos há também esse planejamento. E é importante, né, a gente recorrer lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 610, em que Kardec pergunta, né, ter-se-ão enganados os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? A resposta dos espíritos: a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Então, querido irmão, querida irmã, não se engane mais uma vez pelos nossos bondosos irmãos espíritas que discutem ainda aquele conceito de extraterrestres. Nós, é importante entendermos que, como está lá na pergunta 610, não existem formas horrendas que são desenhadas para que possa te provocar aquela sensação de espanto e ao mesmo tempo te impregnar com uma flecha magnética que corrói a tua mente, o teu pensamento, estabelecendo ali em ti, irmão e irmã, um verdadeiro bacilo magnético a te imantar nessas aparições e a te manter preso ou acorrentado a esses assuntos que destoam da verdadeira e magnânime natureza humana em todos os planetas. Está aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 610, a explicação direta e inequívoca. A espécie humana é a que Deus escolheu para a reencarnação dos seres que podem conhecê-lo. E você pode também estudar um pouquinho mais conosco, recorrendo lá ao nosso episódio 31, que é sobre o aparecimento dos seres e a pluralidade dos mundos, né? A cocriação e a espécie humana. E aí, Alexandre, então, né? Quer dizer, André Luiz pergunta, né?
como é que é feito isso, né? Então, Alexandre também explica para ele que conforme, né, o grau de adiantamento do futuro reencarnante, e de acordo com o serviço que ele é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais, ou seja, a um planejamento do nosso corpo físico. E, portanto, olha como é necessário se promover aí, né, aquelas alterações, o que? Na embriologia espiritual, para que possa, portanto, impregnar o nosso processo de corporificação das necessidades que nós devemos portar aqui na Terra para auxiliarmos aos nossos fins, como diz Alexandre, essenciais de quê? De processo evolutivo. Se quiser também buscar mais informações sobre isso, nós temos lá o nosso episódio 27, Nascimento e Humanização dos Espíritos. Especificamente, né, nossas pequenas usinas de forças, ou seja, os centros coronários, né? E aí, acho que é importante a gente, né, configurar essa visão, né? Ou seja, é feito todo um trabalho de planejamento onde que é feita essas alterações, gente? No corpo espiritual. Por quê? Porque é ele que preside as nossas funções orgânicas. Então, ou seja, como o espírito preside as suas funções orgânicas essenciais e indispensáveis à vida material. Olha, se ele está fazendo, os nossos planejadores estão fazendo ali modificações, um mapa orgânico, esse mapa orgânico ele tem que ser presidido. Na realidade, ele aparece como? Ele aparece presidido para que ele possa ter forma. E é presidido por onde? Pelo nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual, como nós já explicamos, né? Ele também é chamado de psicossoma, né? E está lá já no livro mais distante desse, né, bem depois desse Missionário da Luz, André Luiz, então, ele vai pegar esse ponto e explicar lá no livro Evolução dos Mundos, sobre o corpo espiritual, lá no capítulo 2, na página 18. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Olha que maravilhosa explicação de André Luiz, que na realidade ele vai o que? Complementar então essa obra Missionários da Luz. Ou seja, lá o nosso mapa orgânico do nosso corpo, né, as modificações são feitas no nosso corpo espiritual. Agora, é evidente que, na realidade, assim, esse planejamento é de acordo com o quê? Com o merecimento. Então, muitas das vezes, né, é o que vai acontecer, né, nesse instante ali com Segismundo, já adiantando, né, que o problema, ou seja, da afetação do seu corpo mental poderia, a gente vai ver no capítulo depois, né, poderia influir a formação do seu corpo físico, atrapalhando o planejamento. Então, é muito importante, né, a gente estabelecer o nosso equilíbrio aqui na Terra, para que a gente possa ajudar aqui ainda na Terra a redefinirmos o nosso corpo espiritual, para que em futuras encarnações podemos ter aí, né, uma ajuda maior ou melhor ao planejamento das nossas encarnações. Mas aí pergunta então André Luiz com aquele pensamento médico. E a lei da hereditariedade fisiológica, né?
E Alexandre responde para ele: funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, que o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios. As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, nada é maior do que o planejamento espiritual. Existe uma força da hereditariedade, mas ela é conjugada com o quê? Com as possibilidades e as necessidades espirituais de cada um. E aí, de acordo com o merecimento, é feito, então, através de serviços intercessórios, como diz aqui Alexandre, por mãos elevadas, imprimindo certas modificações a matérias que nós entendemos, portanto, que essa matéria que eles imprimem, na realidade, é o quê? É o corpo espiritual, né? Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela feição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. André Luiz, lá na página 150, em que ele vai adentrando num dos pavilhões, num dos prédios, e verifica ali, né, duas estátuas maravilhosas, mas estátuas completamente diferentes do que nós vemos aqui, né? Umas estátuas feitas com delicados processos eletromagnéticos que demonstravam ali a perfeição e estudo de todo o organismo no modelo masculino e no modelo feminino. E aí o André Luiz, então, ele vai discorrer sobre essas duas esculturas, né? A masculina e a feminina, considerando, portanto, como a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. E aí, sobre o corpo feminino, André Luiz vai nos falar um trecho, né? Transferir minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino. Desde a epífise, nós já estudamos o capítulo sobre a epífise, que é a glândula pineal, situada entre os hemisférios cerebrais, até aos núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente do mais alto. Olha que interessante que nós vemos que entre esse livro, Missionários da Luz, e o Evolução em Dois Mundos, é evidente que André Luiz passou por novas compreensões, ou novos estágios de aprendizado, não é verdade? Porque ele vai trazer, então, como que você vê ali, que nós vamos ver logo em seguida, né? Como que nesse livro ele ainda diz, ele fala sobre as glândulas, né, que parecem formar belo seu luminoso. Ele fica espantado, maravilhado com como se apresentavam o sistema endócrino e as glândulas, com pequenos astros. E no livro Evolução dos Mundos, ele vai nos apresentar de uma outra forma isso, né? Ele vai nos explicar que esse sistema endócrino, então, ele vai formar o que, na realidade? Ele vai formar, portanto, nesse nosso corpo espiritual, o nosso corpo, o nosso psicossoma, né? Um sistema de astros chamados de quê? De centros de vida. Ou, como ele falou, depois lá no livro Evolução dos Mundos,
em centros vitais. Ele vai aprender então na espiritualidade sobre isso, e depois, em vários anos depois, em Evolução dos Mundos, ele vai retomar aquela explicação que foi tão aqui rudimentar, né? As glândulas pareciam pequenos achos de vida, e vai nos apresentar, após precioso estudo, né, o conceito dos centros vitais, que são lá o nosso centro coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, responsável pelas nossas emoções e nossa circulação, claro, o esplênico e o gástrico. E por último, o centro genésico, que não aparece aí na foto, né? Mas compreendendo então todos os nossos centros vitais. E é importante dizer que em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. Ou seja, em todos, aí Alexandre explicando para André Luiz, né, que em todas as colônias de expressão elevada há o que? Há um setor ou um núcleo, né, de planejamento das reencarnações, em que também se debruçam ali elevadas mãos, né, no desenho das nossas necessidades psicossomáticas, ou seja, que vão influenciar na nossa encarnação de acordo naturalmente com os planetas. Aí você pode ver lá novamente, querido irmão, no episódio 31, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, assim, queremos expressar nesse episódio, nesse capítulo, né, e nessa parte, a importância, como nosso corpo foi planejado, irmão, irmã. Não lastime nas tuas orações, agradeça pelo teu corpo, por todas as tuas células, pelo seu desenho, pela tua modelagem, que as mãos elevadas e talvez até amigos intercessórios lhe permitiram nascer com este corpo, com essa forma, fazendo uma carinhosa elaboração no teu corpo espiritual, desenhando, discutindo e apresentando as tuas possibilidades divinas de exercício. Naturalmente contando também, evidentemente, com o nosso corpo mental, que influencia para mais ou menos apoio intercessório, na medida em que nosso corpo mental ele preside a formação do nosso corpo espiritual. O adiantamento que nós possamos imprimir através de novas sensações, por vindo de imagens não sedutoras das paixões humanas, mas imagens enriquecedoras do nosso desenvolvimento moral e da nossa inteligência, possamos nós estabelecermos um degrau, um estágio superior de organização mental, para que possa, aqui ainda nessa terra, participarmos mais ativamente como co-criadores menores das nossas experiências porvindouras, e mantendo aqui o cuidado a esse vaso espiritual que foi desenhado e modelado para que pudéssemos ter esse vaso material em condições de exercício das nossas tarefas aqui na Terra. Abençoado seja esse capítulo de explicação maior desse divino trabalho, dessa divina inteligência, e como Deus permite que exista um plano de cocriação maior e um plano de cocriação menor, todos em conjunto agindo para a construção de um planejamento das nossas reencarnações
como pessoas individuais e como coletividades, pois as mudanças que tu imprime ao teu corpo espiritual, ao teu corpo mental, que vai imprimir ao teu corpo espiritual, serão aqueles também mudanças afetas a toda a humanidade. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, a mais essa oportunidade. Tenha um ótimo domingo. Deus te ilumine hoje e sempre a todos os teus. Que assim seja.